senhores acadêmicos, senhoras e senhores amigos da academia, astronautas que nos acompanham pela internet, estamos hoje cumprindo uma cerimônia que atende a um dos princípios basilares desta casa, a celebração da memória. Celebração da memória que hoje envolve 3 efemérides altamente representativas desta casa. O centenário do acadêmico Lafayette Rodrigues Pereira, centenário do presidente Josué Montello, o centenário de Herberto Salles, centenário de falecimento de Lafayette e de nascimento dos demais. Para abrir as conferências celebratórias, falará inicialmente o acadêmico Alberto Venâncio Filho sobre Lafayette Rodrigues Pereira, e ele dispensa apresentações, mas eu faço questão de dizer que é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, e mais do que isso, é o nosso jurista, o iluminador desta casa nas questões das leis que nos regem a todos. Quando foi coordenador da assessoria técnica da Presidência da República, diretor do Centro de Estudos e Pesquisa no Ensino do Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Rio Branco e da Pontifícia Universidade Católica do Rio, membro da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais. Entre outras obras, publicou A Intervenção do Estado no Domínio Econômico, Das Arcadas ao Bacharelismo, Notas Republicanas. É necessário dizer que o acadêmico Alberto Venâncio é um dos nossos maiores estudiosos da história da Academia Brasileira de Letras e publicou nesse sentido Machado de Assis e a Academia, Joaquim Nabuco e a Academia, Lúcio de Mendonça e a Academia Brasileira de Letras. Lúcio de Mendonça, que ele resgatou e resgata sempre como efetivamente o fundador da casa, de que Machado foi o primeiro presidente, e também tem um livro sobre os juristas e a academia. Além disso, publicou diversos artigos em revistas especializadas sobre história do ensino jurídico e história das ideias. É membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e da Academia Brasileira de Educação e da Sociedade Internacional dos Amigos de Montaigne. Para nosso prazer, com a palavra, Alberto Venâncio Filho. Senhor presidente, agradeço as suas palavras, senhores membros da mesa, senhores acadêmicos, minhas senhoras e senhores. Com a morte de Machado de Assis, em setembro de 1908, a academia teve de se empenhar para preencher a vaga com grande nome à altura do seu presidente. A escolha dessa figura era necessária e, por iniciativa de Rio Branco, foi sugerido o nome de Lafayette Rodrigues Pereira. Rio Branco encarregou Batista Pereira, genro de Barbosa, de transmitir o convite a Lafayette. Chegando à chácara da Gávea, onde ele morava, para cumprir a missão, ele declarou: Rio Branco deseja que Vossa Excelência se candidate a tão exerja sucessão. Surpreendentemente, Lafayette indicou: a possibilidade de eu ser eleito, pois teve uma derrota. Recebeu a resposta: não é possível, conselheiro. A sua candidatura está assegurada pelo prestígio de Rui Barbosa e do Barão. Ele teve 20 votos na eleição e, logo em seguida, dirigiu uma carta à academia, declarando que, devido à moléstia que eu impedia de comparecer, pediu que fosse considerado como um ato de posse aquela publicação, o que foi aceito pelo plenário. As publicações da carta pareciam procedentes, pois Lafayette, à época, tinha sérios problemas de saúde e de visão, o que se impediria de preparar o discurso de posse. Formado em Direito pela Academia de São Paulo, Lafayette radicou-se no Rio de Janeiro, trabalhando inicialmente na Banca de Teixeira de Freitas. Logo se destacou como advogado e foi atraído para a carreira política. Em 1864, com 30 anos, foi nomeado presidente da província do Ceará e de Maranhão, e, voltando a Rio, fundou com Pedro Luiz e Flávio Farnese o jornal Atualidade de Defesa das Ideias Liberais. Em 1870, assina um manifesto republicano
E, em 1878, é membro do Ministério Sinombi. Essa escolha causou surpresa, pois, adepto do regime republicano, participava de um ministério imperial. Explicou que o programa do gabinete era pela eleição direta e, portanto, se achava com pleno direito nele participar. Posteriormente, em 1883, foi presidente do Conselho de Ministros, apenas por um ano, ocupando também a parte da Fazenda. No parlamento, ficaram célebres os seus comentários e apartes. Certa vez, o senador invocou uma máxima atribuída a Maquiavel. Observou Lafayette. Essa máxima não é de Maquiavel. Maquiavel era homem de boas letras clássicas e, por isso, exprimiu seu pensamento, não exprimiu seu pensamento em latim tão bárbaro e tão incorreto. Quando Martinho Campos indagou de como serviu para subir tão depressa aos conselhos da coroa, respondeu: subi montado em 2 livrinhos de direito. De fato, direito de família e direito das coisas são monumentos altos da literatura brasileira. No meio de uma edificação tumultuária, em que predominavam as ordenações de várias leis extravagantes, Lafayette sistematizou os princípios e se expressou em português castilho e elegante. Em 1889, junto com o nosso confrade Salvador de Mendonça, foi representante do Brasil à primeira Conferência Interamericana. Ao despedir-se, o imperador disse: estude a organização do funcionamento da Corte Suprema Americana, que me parece muito adequada para adaptarmos à nossa realidade. Proclamada a República, Lafayette renunciou à ambição e viajou para o Brasil, passando a maior parte do tempo nos buquinistas, como ele dizia, ao ver livros exemplares e raros. Só voltou ao Brasil com a nova Constituição, ficando desde já em recolhimento quando foi eleito para a Academia. Embora signatário do Manifesto Republicano, era considerado monarquista e líder do movimento de restauração. Conta-se que toda vez que havia qualquer manifestação, dizia-se: Lafayette foi para Minas. E comentava com ironia, cito: conspirar para quê e contra quem? Sêneca dizia que é de estulto tentar contra a vida do moribundo e querer alcançar mais na violência, o que a natureza, cedendo à necessidade de suas leis, faz dentro de pouco, vai dar de graça. O animal está morrendo de inanição. Lafayette, político jornalista, não se amolhou se tornar um literato ou um crítico literário, mas em circunstâncias diversas demonstrou com sua cultura clássica, literária e filosófica qualidade de crítico. Assim, o fez diante do livro de Tobias Barreto sobre Silvio Romero, e comenta o compêndio de Soter dos Reis e prefacia a versão em verso do Ésquilo Acorrentado. O Jornal do Comércio, de janeiro de 68, publicou uma série de artigos com pseudônimo de Vindícia, de crítica ao livro de Silvio Romero sobre Machado de Assis. O autor permanecia desconhecido, e quando dele teve conhecimento, Machado de Assis enviou ao autor, o conselheiro Lafayette, a seguinte carta: excelentíssimo senhor conselheiro, soube que era Vossa Excelência o autor dos artigos assinados Labieno e publicados no Jornal do Comércio de 25 e 30 de janeiro, em refutação ao livro ao que o senhor Dr. Silvio Romero pôs por título meu nome. A espontaneidade da defesa, o calor e a simpatia dão maior realce à benevolência do juízo que Vossa Excelência que faz a meu respeito. Quanto à honra deste, é muito, no fim da vida, achar em tão elevada palavra, como a de Vossa Excelência, um amparo valioso e sólido pela cultura literária e pela autoridade moral e pessoal. Quando comecei a vida, Vossa Excelência vinha da carreira acadêmica. Os meus olhos aproximaram-se e acompanham neste outro caminho, onde nem o direito, nem a política, nem a administração, por mãos altas que eu tenho subido, puderam arrancar o seu saber particular das letras, em que ainda agora prima pelo conhecimento profundo e exato. O livro Vindícia é uma catilinária de Lafayette sobre o livro de Silvio Romero. Cito Lafayette. Intitula-se o livro Machado de Assis, grosso embuste. Machado de Assis é o pretexto. O objeto do livro é o Tobias, a glorificação do teuto africano. Bem sabia o senhor Romero que, se houvesse dado ao livro a sua verdadeira denominação, Tobias Barreto não teria leitores. A botica, em tempo, reivindicaria os seus direitos. Daí a fraudulenta substituição de Tobias Barreto por Machado de Assis. A crítica tem também as suas pias fraudes.
A segunda parte do livro é mais extensa, dedicada ao ensaio de Filosofia e Direito de Silvio Romero, publicado em 1895. A extensão do texto em relação ao tema anterior leva à suposição de que Lafayette aproveitara o livro sobre Machado de Assis para ajustar contas com Silvio Romero. E aí ele se dedica, só tenho que citar os livros, e citar o trecho mais importante desta crítica. Afirma Lafayette, cito, a introdução filosófica, a qual toma os 2/3 da obra, é um mistifório em fragmentos e destroços de todas as filosofias, violentemente arrancados às fontes, se cruzam ao barro, produzindo como resultado final uma desordem e confusão indimensurável de ideias. E acrescenta, monumento levantado à confusão, nova Babel sem a grandeza do antigo, o livro do Sr. Romero encerra, na realidade, a mais efetiva e violenta propaganda que jamais se prendeu contra a filosofia do direito. Era Lafayette presidente da província do Maranhão, quando foi publicada a obra de Sotero Reis, professor de literatura do Sul Maranhense, e que reuniu suas aulas no curso de literatura portuguesa e brasileira em 5 volumes. Lafayette considerou que o curso de Severo dos Reis era um cometimento literário de provações ousadas, vastas seus desígnios, e assinalava: a crítica literária do professor maranhense é larga e profunda, à maneira dos grandes mestres. O Sr. Sotero pertence à nova escola, compreende a crítica como arte nobre e elevada que vive de inspiração divina. E faz um resumo do livro Sotero para destacar o tema das relações em que entra o Brasil. E assinala, cito, o Brasil, constituído em nação independente, não pôde deixar de ter a sua literatura. E conclui Lafayette, procurando refutar o empenho dos clássicos. Cito, estudemos os nossos clássicos, aproveitemos deles as riquezas que nos oferecem, mas sejamos homens do nosso século, falemos a língua do nosso tempo. Do contrato casual de Lafayette com Paranapiacaba, teve a ideia de verter para o verso a tradução em português, em prosa, da peça de Ésquilo, Prometeu Acorrentado, que fora feita por Pedro II. No comentário ao Prometeu Acorrentado, Lafayette aponta que esta peça é um produto dos mais admiráveis do gênero humano, examina a obra de Ésquilo no seu momento histórico. E depois de várias afirmações, declara: as ponderações que acabo de aventurar fazem por mim sentir as dificuldades que a obra do Barão teve a vencer no seu seguinte esforço para traduzir em verso português o famoso poema de Ésquilo. E cito mais adiante: em homenagem à verdade, é preciso dizê-lo, ele o superou bem e com galardia. Há no arquivo de Lafayette, na Academia, um documento inédito, datilografado de 49 páginas, com o título de Pensamentos, Reminiscências e Fantasias por um Filho do Século. A autoria foi revelada no diário de José Montello, que comenta ter recebido de um neto de Lafayette o referido texto, o que lhe confere autenticidade. Na capa é a declaração, cito, o que está escrito neste livro não pode ser impresso, é apenas um apanhado de ideias que ainda não receberam redação definitiva. Quero crer que, passados 100 anos de sua morte, essa declaração pode ser descartada, pois ainda sem redação definitivas, os aforismos não desmerecem a figura de Lafayette, antes confirmam a sua extensa cultura, aliada a uma leve ironia, uma dose de ceticismo e um fino moralismo. Cito alguns exemplos. Há ruínas que têm mais grandeza do que o monumento, quando de pé, em sua integridade, é a majestade da morte. A prudência da idade madura é para a mocidade uma pura caturrice, uma impertinência tolerável, uma superstição senil. E mais adiante, a inveja é um sentimento eminentemente brasileiro. Nesta terra, invejam tudo, a boniteza, o dinheiro, o talento, a mais edificante prenda, e até os defeitos de seus semelhantes. Haveria gente de nós que invejava a miopia de Vasconcelos, a calva do Visconde Rio Branco e a cegueira de Sousa Carvalho. Há inúmeros depoimentos sobre Lafayette. Para concluir, vou citar apenas algumas deles. Gastão da Cunha diria que o cérebro de Lafayette era um verdadeiro filtro. Despejasse-lhe nele água lamacenta e sairia limpa e cristalina. Esfregasse na cabeça um carvalho e este convertia no mais belo diamante. E Alfredo Pujol também comentava, cito,
não lhe conferiu a primazia unicamente a sua inteligência de rara agudeza, mas em grande parte a sua cultura filosófica e literária. E concluo com a expressão de Milton Campos, grande figura política de Minas Gerais. Cito: se entre os homens públicos de Minas procurarmos alguém que melhor simbolize as virtudes intelectuais de nossa gente e mais possa encher de orgulho nossa terra, nenhuma encontraríamos que exceda ao conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira. Entre tantos grandes exemplos humanos que figuraram no Segundo Império, Lafayette ficará sempre tanto por sua vida como por sua obra. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Alberto Venâncio. Sem inveja, o seu pronunciamento, ainda uma vez, comprova a sua intimidade com a história desta casa. A palavra agora vai para Arnaldo Nisquier, que nos recordará o presidente Josué Montello, presença permanente na saudade dos que com ele convivemos. Com a palavra, Arnaldo Nisquier. Prezado presidente Domício. Antes, porém, Arnaldo, Suspendo. não vou cometer a injustiça. Arnaldo é o nosso segundo acadêmico mais antigo. Ele normalmente não gosta que apresente. Eu ia embarcar nesse barco, nessa canoa. Arnaldo Nisquier é autor de 10 anos de LDB, uma visão crítica, e O Martírio de Branca Dias, um romance. É membro da Academia Brasileira de Letras desde 22 de março de 1984. O escritor educador foi secretário de Estado de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o primeiro da América Latina. Além de outras iniciativas na área da pesquisa científica, Arnaldo foi o criador do Planetário do Rio de Janeiro, membro do grupo de trabalho que estudou a viabilidade de implantação da Universidade Aberta no Brasil. Por 2 vezes, foi secretário de Estado de Educação e Cultura do Rio de Janeiro. Exerceu ainda os cargos de presidente da Fundação de Arte do Rio de Janeiro, FUNARJ, presidente do Conselho Estadual de Educação, também do Rio, presidente do Conselho Estadual de Cultura, da cidade também, e vice-chanceler da cidade, não, do Estado, e vice-chanceler da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Por 6 anos, Arnaldo Nisquier foi membro do Conselho Federal de Educação, com a finalidade de elaborar a política de educação à distância. Presidiu a Câmara de Ensino Superior durante 3 anos e coordenou o Seminário Nacional de Qualidade do Ensino, realizado em Brasília. Em 1996, foi nomeado para o Conselho Nacional de Educação e pertence à Câmara de Ensino Superior. Entre as dezenas de obras publicadas, cito Problemática da Educação Brasileira, que ganhou o Prêmio Gustavo Capanema, por uma política da ciência e tecnologia no Brasil, ano 2000, O Impacto da Tecnologia, também premiado, Educação para Quê? Outro prêmio, o Prêmio Francisco Alves, João Francisco Lisboa, o Timão Maranhense, Orígenes Lessa, o Contador de Histórias, e na área da literatura infanto-juvenil, A Misteriosa Volta dos Dinossauros, O Boto e o Raio do Sol e O Dia em que o Mico-Leão Chorou. Em agosto de 2012, lançou Memórias de um Sobrevivente. Eu não podia deixar de dizer estas coisas de Arnaldo Nisquier, entre as muitas e muitas por quem ele é responsável. Arnaldo, a palavra lhe pertence. Obrigado. Prezado presidente Domício Proença, meus agradecimentos. Amigo querido Alberto Venâncio, não menos amigo Antônio Torres, os demais acadêmicos e acadêmicas que aqui se encontram, senhoras e senhores, eu gostaria de dizer uma palavra sobre as 2 filhas e os genros Josué Montello. Calma, tem uma sequência. Eu vou chegar lá. Nós estivemos juntos há pouco em São Luís do Maranhão, quando, na data respectiva, foi comemorado efetivamente o centenário de nascimento de Josué Montello. E fiquei muito feliz
de vê-las novamente e de reencontrar o meu amigo Horácio Amaral, que é uma personalidade da vida pública do Estado do Rio de Janeiro, diretor que é do Tribunal de Contas do nosso Estado. É um prazer revê-los aqui, agora sim, ao lado de netos e netas, inclusive porque senti a falta da Daniela, que não foi a São Luís do Maranhão. Talvez o Domício não tenha deixado, mas, de toda forma, senti a sua falta. Foi uma festa muito bonita e de recordações extremamente agradáveis. Eu tinha por Josué uma amizade muito grande, de maneira que, para não ser traído pela emoção, eu resolvi escrever o que vou ler em pouco menos de 20 minutos. A começar por uma lembrança do Josué sentado ali, onde está a minha amiga Nélida Pinhon, e foi uma das últimas vezes que ele compareceu à Academia Brasileira de Letras. Ele me chamou e disse, a frase nunca saiu do meu pensamento: Arnaldo, você é como meu filho. Não deixe que eu seja esquecido e nem deixe que me critiquem indevidamente. Vou entregar a você essa dura tarefa. E eu aqui estou, cumprindo o que ele me pediu, mas com muito prazer e, ao mesmo tempo, com muita suavidade, porque é uma facilidade imensa falar de Josué Montello, por tudo o que ele representou na cultura do nosso país, e particularmente para esta casa, onde ele deu deu horas preciosas e foi de uma dedicação sem par. Josué iniciou seus estudos em São Luís do Maranhão, publicando os primeiros trabalhos literários em A Mocidade, periódico do Liceu Maranhense, onde cursou o ginásio. Em 1932, integrou a Sociedade Literária Cenáculo Graça Aranha, na qual se congregaram os escritores do Maranhão de filiação modernista. Até 1936, colaborou nos principais jornais maranhenses. Mudou-se a seguir para Belém do Pará. Engraçado esse fato, porque foi numa delegação de futebol, e ele não jogava nada. Mas perguntaram se ele queria ir para Belém, numa delegação futebolística, ele foi e lá ficou. Curiosamente, sem jogar a bola, né? Ele foi eleito aos 18 anos membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. No fim de 1936, transferiu-se para o Rio, passando a fazer parte do grupo que fundou o Semanário de Literatura Dom Casmurro. No mesmo período, colaborou em outras publicações como a Careta, o Malho, Ilustração Brasileira, além de jornais diários. Publicou o primeiro romance, Janelas Fechadas, em 1941. Foi um dos nossos mais férteis autores, com livros de grande repercussão, como é o caso do seu famoso Os Tambores de São Luís, que ainda ressoa nas compras em livrarias e nas consultas permanentes que são feitas em bibliotecas de todo o país. É comum, nos exames vestibulares, encontrar questões baseadas no livro, que, como os demais, tem a capital maranhense como pano de fundo. Se eu tivesse que escolher apenas 5 dos 15 romances com cenário maranhense, assim como o professor Reginaldo de Jesus, especialista na obra monteliana, não faltariam em minha biblioteca Os Degraus do Paraíso, Cais da Sagração, Os Tambores de São Luís, Noite sobre Alcântara e Largo do Desterro. Uma particularidade pouco explorada na saga de Josué Montello. Foi autor também de preciosas obras infantis, algumas das quais eu resgatei. Primeiro na coleção de O Tico Tico, a maior das quais tenho eu em meu escritório, com 1.500 revistas do Tico Tico. Eu tenho mais do que o dobro da Biblioteca Nacional da revista Tico Tico. E pesquisei, a pedido dele, várias obras infantis de Josué Montello. Foi uma gostosura. E editei, na Editora Consultor,
sob o título A Formiguinha que Queria Ser Bailarina, um livro dele, e que foi um sucesso como todos os demais. Em 47, foi nomeado diretor-geral da Biblioteca Nacional, exercendo também a direção do Serviço Nacional de Teatro. Em 53, a convite do Itamaraty, inaugurou e regeu por 2 anos a Cátedra de Estudos Brasileiros da Universidade Nacional Maior de San Marcos, em Lima, no Peru. A partir de 54, tornou-se colaborador permanente do Jornal do Brasil, no qual manteve uma coluna semanal até 90. Novamente convidado pelo Itamaraty, regeu em 57 a Cátedra de Estudos Brasileiros da Universidade de Lisboa e, em 58, na Universidade de Madrid. Entre 69 e 70, ocupou o cargo de conselheiro cultural da Embaixada do Brasil em Paris. E eu lá estive mais de uma vez, a convite dele e da dona Ivone. De 85 a 89, foi embaixador do Brasil junto à Unesco. Tive o prazer de visitá-lo também. Falecido aos 88 anos de idade, Montelo foi uma das mais prodigiosas memórias entre os nossos imortais. Lembrava-se de datas, fatos e biografias como ninguém. Parecido com ele só tem o nosso Venâncio. Nas sessões da ABL, sempre tinha uma palavra de lembrança carinhosa dos acadêmicos que por aqui passaram. Tivemos cerca de 50 anos de convívio, incluídos os tempos gloriosos da revista Manchete. Josué era uma visita semanal, sempre bem-vinda, com sugestões de reportagens que eram normalmente acolhidas pela direção. Josué Montelo conseguiu o milagre de aliar a sua inequívoca votação literária com uma série de belas incursões na vida pública, acumulando bons serviços a Juscelino Kubitschek, hoje lembrado tão gloriosamente pelo nosso sócio correspondente Arnaldo Saraiva, na sessão plenária da Academia. Josué foi diretor, como eu disse, da Biblioteca Nacional e também diretor, ministro, não embaixador, na Embaixada do Brasil na Unesco, em Paris. Na ABL, desde 54, sucedeu aos Trejédros de Ataíde na presidência, realizando uma obra fundamental de restauração da Casa de Machado de Assis, depois dos 34 anos de presidência extraordinária de Ataíde. Fui seu secretário-geral nessa presidência, em que realizou obras notáveis como a reforma do Petit Trianon. Quarto ocupante da cadeira 29, foi eleito em 4 de novembro de 54, na sucessão de Cláudio de Souza, sendo recebido por Viriato Correia em 4 de junho de 55. Recebeu os acadêmicos Cândido Mota Filho, José Sarney, Zé Guilherme Melchior, Evaristo Moraes Filho, seu grande amigo, Roberto Marinho e Evandro Lins e Silva. Na posse de João de Escandimburgo, leu o discurso de recepção de Miguel Reale, que não pôde comparecer. Genuíno homem de letras, autor de 27 consagrados romances, Josué teve intensa vida pública. Determinado em suas convicções, dono de prodigiosa memória, como eu já disse, é claro que enfrentou espinhos em sua trajetória, mas não deixou que eles ferissem a sua alma. Tinha uma forma peculiar de desforra. Os seus diários, da manhã, tarde, noite e entardecer. Se alguém o feria, dava a resposta com um verbete crítico num dos livros de memória. Dizia ele, assim me garanto na eternidade, costumava dizer o escritor maranhense, que fez de São Luís a razão maior dos seus originalíssimos enredos. Casou cedo, teve 2 filhas, Lenca e Lilian, que aqui estão, esta casada com meu amigo Horácio Amaral. Ivone, a esposa, foi sua grande e definitiva musa inspiradora, companheira e colaboradora eficaz. Ela batia a máquina muitas das histórias de Josué. Vezes sem conta, datilografou seus originais. Quando se brincava com a sua fecundidade, Josué atribuía ao pouco sono com que foi brindado pela natureza. Durmo somente 2 ou 3 horas por noite, e isso para mim é suficiente. Acordava diariamente antes das 4 horas, esquentava o café que lhe era deixado de véspera pela Ivone bem amada, e começava a trabalhar com um pormenor.
O fato de estar elaborando um novo romance não evitava que cultivasse religiosamente o hábito de responder às suas centenas de fãs. A todas dedicava uma palavra de carinho. Devia ter o maior fã-clube literário do país. Vaidoso, sentiu uma sensação de plenitude quando recebeu a notícia de que o seu clássico, Os Tambores de São Luís, foi considerado pela Unesco como um dos patrimônios culturais da humanidade. Raros são os brasileiros que alcançaram essa glória. Foi membro de incontáveis academias e instituições culturais no Brasil e no exterior, como eu já citei. Ele viveu no Rio de Janeiro desde 1936. Sempre manteve rigorosa fidelidade às suas origens. Escreveu com o sabor natural dos locais e dos sons da sua infância e juventude, daí o interesse universal das suas obras. Filho do pastor Antônio Bernardo Montelo e de Mância de Souza Montelo, estudou em São Luís na Escola Modelo Benedito Leite e no Liceu Maranhense, onde concluiu o curso secundário como primeiro aluno. Até 1936, colaborou nos principais jornais maranhenses. Nesse ano, mudou para Belém, como eu já disse, onde publicou, em colaboração com o advogado Nélio Reis, que se tornou seu grande e querido amigo. Era um grande advogado. Seu livro de estreia. Colaborou em vários jornais e revistas e assinou críticas teatrais em A Vanguarda. A convite de Rodolfo Garcia, planejou a reforma da Biblioteca Nacional, que veio a dirigir em 1947. E agora eu vou contar um segredo para vocês, inclusive para os meus colegas confrades acadêmicos. Quando eu assumi a presidência, depois da Nélida Pinhon, ela não quis ser presidente pelo segundo ano consecutivo, como é uma tradição da casa, me ocorreu que eu tinha que fazer alguma coisa para criar a segunda biblioteca da academia. Mas eu temia que o Josué fosse contrário. Alguma coisa me dizia que ele não ia gostar da ideia, envolveria custos e tudo mais. Então, tendo nascido em Pilares e sendo um carioca legítimo, eu fiz uma malandragem com ele. Eu disse, eu vou convidar o Josué para dar nome à biblioteca. E aí quero ver ele ser contra. E foi tiro e queda. Foi tiro e queda. Josué, estou pensando, eu já tinha o projeto preparado por uma arquiteta amiga da Maria Eugênia, que vocês conhecem. Josué, estou pensando em fazer uma biblioteca a mais moderna do país. Que nome você daria a essa biblioteca? Ele me olhou, você tem certeza do que está fazendo? Eu digo assim, não, é uma sugestão, eu dependo da sua ideia. O que você acha? Bom, o nome deve ser Rodolfo Garcia, porque ele foi meu diretor na Biblioteca Nacional, fez uma belíssima atuação lá e tal. Mas você tem certeza que você quer isso mesmo? Não, se você estiver de acordo. Não, claro, ele ficou sem jeito. E assim nasceu essa biblioteca, que é um motivo de orgulho para nós acadêmicos, que a biblioteca hoje é frequentada por 80 pessoas, inclusive alguns brasilianistas, diariamente. E naquela época se diz... Obrigado. Naquela época se dizia que não, ela vai ser feita, mas duvido que tenham 10 pessoas por aí por dia. E hoje são 80 os que frequentam lá. Ela está sendo muito bem conservada. E os demais presidentes que me sucederam, e aqui tem vários deles, além do próprio Domício, meu amigo querido, se devotaram aos cuidados com a Biblioteca Rodolfo Garcia. Ele ganhou o Prêmio de Literatura do Ministério da Cultura no ano de 98. Numa visita à Universidade de Estocolmo, eu, com a minha mulher, Ruth, muito amiga dele também, e da Ivone, senti natural curiosidade. Eu queria saber quais eram os autores brasileiros mais lidos pelos estudantes suecos. Entre os poucos preferidos, Josué Montelo figurava com brilho, em virtude do seu consagrado Os Tambores de São Luís. Um romance que retrata uma dinastia de negros, todos com o nome de Damião, ao longo de 3 séculos da movimentada história maranhense.
Isso, a cada momento na vida do Josué, volta a lembrança dos tambores de São Luís. É uma obra notável. No discurso de recepção na Academia Brasileira de Letras, Viriato Correia, que foi também seu grande amigo, ressaltou as qualidades literárias indiscutíveis de Josué Montello, que o tornaram imortal, apesar, aspas, da verde idade com a fresca primavera dos 37 anos. Na academia, dizia Viriato, a vida começa aos 40 anos. Os que aqui entram com idade menor que a vossa representam a minoria. São muito poucos e servem para mostrar que nesta casa, apesar dos cabelos brancos dos homens que a compõem, tem-se confiança e tem-se fé na mocidade, desde que ela venha carregada de brilho, de flores e de frutos como a vossa. A academia não dá nome a ninguém. Aqui dentro ninguém edifica sua glória. E mais ainda, a academia não permite que alguém transponha de mãos vazias os seus umbrais. Aqui só se entra carregando a bagagem. A bagagem é o abre-te sésamo dessas portas. Essas portas não resistiram à força da obra literária de Josué Montello. Que bonito, né? Viriato fez um belíssimo discurso de saudação, comparando a entrada de Montello na ABL ao trecho bíblico da jornada do outro Josué, escolhido por Moisés para levar o povo de Israel rumo a Canaã. Quando Deus decidiu que Moisés, por razões que a história conta, a Bíblia conta, Moisés não entraria em Canaã, teria que escolher um substituto. E o escolhido foi o outro Josué, mas com tanta inspiração que deixou para o nosso Josué. O Viriato disse, nem todo o povo de Israel pôde entrar em Canaã. Só entrarão as criaturas que não tiveram uma única vacilação de fé, aquelas que nem um só instante descreram de Deus. Para chegar a Canaã, é preciso lutar penosamente, mas a fé, a grande fé do filho de Num, vai produzindo milagres pelo caminho. As águas do Jordão abrem-se à sua passagem, como a passagem de Moisés se abriram as águas do Mar Vermelho. E glorioso e feliz entrou ele em Canaã com todo o povo de Israel. Vós, Senhor Josué Montello, ainda é Viriato, me fazeis lembrar o episódio de Josué, filho de Num. Caminhastes para esta casa ungido de fé e sabedoria, como Josué da Bíblia marchou para a terra prometida. A vossa sabedoria e a vossa fé fizeram suave o vosso caminho. O Jordão dos julgamentos acadêmicos abriu-se e dos pés enxutos atravessastes para o nosso lado. Ao clangor das trombetas de vossas obras, todos os obstáculos e todas as muralhas ruíram aos vossos pés. Vencestes tudo, tudo, tudo. Seu discurso de posse, Montello citou brilhantemente o mestre Machado de Assis, nos episódios exemplares das Memórias Póstumas de Brás Cubas, a enganar a velhice e a ser logo depois castigado por ela. Disse ele. Em um desses episódios, o memorialista machadiano, para espalhar a tristeza de súbito encontro com a antiga namorada à saída de um baile, tornou a festa e atirou-se animadamente, com alma e pernas de rapaz, a uma polca buliçosa, no repentino desejo de recuperar dançando a juventude distante. Meia hora depois, quando me tirei do baile às 4 da manhã, é o memorialista quem conta, o que é que fui encontrar no fundo do carro? Os meus 50 anos. Lá estavam eles, os teimosos, não tolhidos de frio nem reumáticos, mas cochilando a sua fadiga, um pouco cobiçosos de sono e repouso. O Cícero Sandrone, ainda há pouco, no plenário da casa, lembrou os contos de Machado, os livros que eram publicados na década de 50, 60, e Machado, como fez o Sérgio Rouanet, merece ser lembrado a cada instante, e realmente nós devemos nos orgulhar dele ter sido o gênio da literatura brasileira. Há aproximadamente um século, nos bons tempos do nosso romantismo, Joaquim Manuel de Macedo, que era médico e escritor,
costumava atribuir aos anciãos típicos dos seus romances, em A Moreninha, O Moço Louro e em Os Dois Amores, uma idade de que deve merecer, com a solidariedade preventiva de quem vos fala, a retificação oportuna de um protesto que a todos igualmente atinge nesta casa. 50 anos. A juventude é uma companheira ruidosa que sempre nos poupa quando se vai, as lágrimas da despedida. Ao deixar-nos, e sempre o faz de manso, caladamente, na ponta dos pés, nunca sabemos quando foi que partiu. Ainda bem que a maturidade, ao sobrevir para ocupar-lhe o posto, obedece à piedade da mesma discrição. Enquanto uma sai sem ruído, a outra chega sem rumor. Não há inquilina mais astuta do que a velhice, assim que se instala em nós. Nos primeiros tempos, mantém a casa como a encontrou, para que se prolongue, no engano de nossos sentidos, a ilusão de que a primeira hóspede não se mudou. Só mais tarde, depois que longamente nos distraiu com os seus ardis, é que a nova locatária nos adverte da sua presença traiçoeira. Daí esse desencontro, que faz da maturidade da vida a surpresa de um contraste. No íntimo, alvoroça-nos a impressão de que a mocidade mora conosco, nos aposentos que foram feitos para agasalhá-la, mas na fachada do edifício, através das injúrias que o tempo vai deixando. Logo se vê que a velhice, a grande caricaturista implacável, reside agora ali dentro, à revelia do proprietário. São lembranças de Josué Montelo. Só se conhece um processo, aliás, muito precário, para abrandar-lhe as impertinências. É aceitá-la sem litígio. Ou então combatê-la aos poucos, sem tréguas, por um sistema tenaz de guerrilhas, em que a estratégia sempre foi um dom feminino. Assim mesmo, não se tem notícia de que ninguém, por mais audaz e destro, haja logrado batê-la em definitivo. O máximo que se obtém nessas escaramuças contra o tempo é substituir-lhe o avanço rápido por outro lento, para um dia reconhecer-lhe dolorosamente o triunfo no embate trágico do último lance. São lembranças que trago aqui para homenagear esse grande amigo, esse querido escritor, esse grande brasileiro que foi Josué Montelo, a quem e a cuja memória a Academia presta todas as suas homenagens. Muito obrigado. Como acabamos de perceber, as palavras de Arnaldo comprovaram a querência dos acadêmicos seus contemporâneos por mestre Josué, o hercúleo criador de 120 romances, destinados, segundo ele me confiava, em alguns momentos, diante de alguma crítica mais severa, ao seu público. Ele dizia: escrevo para o meu público, eu tenho o meu público, e tinha. Com ele, se me é permitido uma confidência e um segredo, como também o fez aqui o nosso Arnaldo, com ele eu aprendi academia. Foi um dos meus grandes professores de academia. Durante o processo de quase 7 anos, entre a primeira declaração de afetividade, ainda não era amor, não, foi a partir dos primeiros momentos desses 7 anos, pouco a pouco ele foi me ensinando o que era e como entrar na casa de Machado de Assis. Muito obrigado, Arnaldo. Você me permite uma lembrança só? É porque eu vi entrar há pouco no plenário o acadêmico português, nosso irmão Arnaldo Saraiva. E ele merece nossas homenagens. Ele é uma figura muito sóbria, mas ele trouxe hoje ao plenário uma carta inédita, rara, de Juscelino Kubitschek de Oliveira, fazendo referência sofrida aos tempos vividos quando ele passou a ser perseguido, depois de ter sido um belo, talvez o maior dos nossos presidentes. Então, eu acho que... por que eu lembrei de fazer essa homenagem? Porque o Arnaldo Saraiva merece, porque a Academia Portuguesa merece,
porque Juscelino merece e porque Josué Montello foi, durante a vida, e eu testemunhei, um grande e querido amigo do JK. Obrigado, Arnaldo Saraiva, por essa reminiscência. Obrigado, Arnaldo. E o Arnaldo Saraiva é um dos mais representativos brasilianistas portugueses. Brasilianista português é quase uma redundância, né? Afinal de contas, somos irmãos. Sobre Herberto Salles, também querido amigo, falará Antônio Torres, o acadêmico da Bahia e do Brasil. Nascido na Bahia, óbvio, Antônio Torres estreou na literatura em 1972 com um romance de um título de causar inveja, a inveja que Lafayette se referia, Um Cão Uivando para a Lua, considerado pela crítica a revelação do ano. Hoje, entre os seus 17 títulos publicados, destaca-se a trilogia formada por Essa Terra, O Cachorro e o Lobo e Pelo Fundo da Agulha. Como se vê, Antônio Torres é um mestre na escolha de títulos. E o romance começa a ser vendido e a ser degustado pelo título, né? Em 1998, Antônio foi condecorado pelo governo francês como Chevalier des Arts et des Lettres pelos seus livros traduzidos na França. Em 2000, teve o reconhecimento nacional ao receber o Prêmio Machado de Assis desta casa pelo conjunto de obra. Em 2001, amealhou o Prêmio Zafari e Bourbon da 9ª Jornada Nacional de Literatura da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande, pelo romance Meu Querido Canibal. Em 2007, pelo Fundo da Agulha, foi um dos ganhadores do Prêmio Jabuti. Os seus livros, que passeiam por cenários rurais, urbanos e da história, têm tido várias edições no Brasil e traduções em muitos países. Neste exato momento, o seu romance Essa Terra se encontra em vias de tradução na Bulgária, na Albânia e no Vietnã. De 1999 a 2005, Antônio Torres foi escritor visitante da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, quando ministrava oficinas literárias, realizava aulas inaugurais e proferia palestra no campus do Maracanã, da Faculdade de Formação de Professores da UERJ de São Gonçalo e da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. Entre os inúmeros romances, os já citados, e ainda Os Homens dos Pés Redondos, Carta ao Bispo, Adeus Velho, Balada da Infância Perdida, Um Táxi para Viena d'Austria, um dos títulos mais intrigantes da história da literatura brasileira, O Cachorro e o Lobo, Meu Querido Canibal já citado, O Nobre Sequestrador, e um livro de contos com um título sugestivo, Meninos, Eu Conto. A palavra vai, então, para Antônio Torres, que nos falará de Herberto Salles. Obrigado. Senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, senhoras e senhores aqui presentes, eu conto. Baiano de Andaraí, cidade encravada na Chapada Diamantina, situada no centro geográfico de um estado maior do que a França, como deve ter aprendido na escola da sua infância, Herberto de Azevedo Salles nasceu a 21 de setembro de 1917. No exato dia em que completava 54 anos, 21 de setembro de 1971, ele chegava a esta academia como o primeiro ficcionista a ocupar a sua cadeira número 3, fundada pelo dramaturgo, cronista e poeta parnasiano Filinto de Almeida, e hoje ocupada pelo escritor Carlos Heitor Coni, aqui recebido no dia 31 de maio de 2000 pelo professor Arnaldo Nisquia. Tendo como patrono Arthur Oliveira, um autor de textos esparsos, que foram reunidos num único volume chamado Disperso, pelo baiano Afrânio Peixoto, que foi presidente dessa casa em 1923. Antes de Herberto, a cadeira 3 contou com os seguintes ocupantes: Roberto Simons, economista, expoente da sociedade industrial em fase de desenvolvimento tecnológico, e o jurista Aníbal Freire,
que presidiu a ABL em 1952. Daí Heberto Salles encerrar o seu discurso de posse nesta casa assim: espero que a singularidade desse pormenor faça lembrar do meu nome como autor de contos e romances. Lembremos dele, pois, como romancista, contista, autor de histórias infantis e juvenis e memorialista, que nos legou uma obra tão sólida quanto diversificada, cujo virtuosismo deixa nos seus leitores a impressão de que se trata de um escritor diferente em cada um dos 33 livros que escreveu, e que aqui chegou trazendo na bagagem, como o senhor se referiu ao Josué, trazendo na bagagem o respaldo de uma fortuna crítica consagradora. Isto para dizer que, ainda moço, Heberto Salles se viu reconhecido como grande prosador do nosso tempo, ficcionista poderoso e rigoroso, um dos maiores da segunda metade do século XX, que se distinguia nas nossas letras como o clássico moderno, não só pela cintilação de sua prosa, mas também pelo humor, ternura e lirismo com que capta o drama humano. Tudo isso coroado justamente, para não dizerem que não falei de Rosa, né, por alguns dos prêmios mais importantes do país, um deles desta própria academia, traduções em vários idiomas e, por fim, mas não por último, acrescente-se a boa aceitação das suas narrativas pelo público. Aqui ele foi recebido por quem o havia apanhado uns 30 anos antes, nos inícios da década de 1940, na longínqua Andaraí, quando, por artes do destino, um jovem perdido nos confins do país e um renomado escritor da então capital federal entraram em sintonia. Tudo começou com uma reportagem de Joel Silveira, publicada numa revista carioca chamada Diretrizes, sobre 5 escritores, com inserção dos endereços de cada um na reportagem. Foram eles José Lins do Rego, Álvaro Moreira, R. Magalhães Júnior, Joraci Camargo e Marques Rebelo, autor de sucesso como A Estrela Sobe, e dos premiados Marafa, O Trapicheiro e A Mudança, entre tantos outros títulos memoráveis dele. Tal publicação iria chegar à distante Andaraí, para gáudio de um jovem ávido pelas notícias das terras civilizadas, mormente as literárias. No meio dos endereços ilustres, o jovem interiorano em questão escolheu de Marques Rebelo e lhe escreveu, para dizer o quê? Com a palavra, o próprio destinatário da carta. Nunca na minha vida, já de dilatados anos e de considerável correspondência, recebi carta tão comprida. Eram 18 páginas datilografadas maciçamente em espaço 1 e tinta vermelha. Mistura de biografia, insulação, ingenuidades e sonhos controversos, tudo com um travo de desesperança e desencanto que me tornava a leitura ora irônica, ora pungente, e que era bem um melancólico exemplo do desamparo em que se perdiam, por estes Brasios afora, messes de inteligência e sensibilidade. Fecha as aspas para Marcos Rebelo. Leitor voraz dos mestres da literatura em língua portuguesa, o missivista não havia passado de um truncado curso ginasial em Salvador, no Colégio Antônio Vieira, onde, numa prova escrita, causara a melhor das impressões num professor que correu elogiá-lo para o padre que anos antes havia descoberto a vocação literária de Jorge Amado. De volta ao seu limitado lugar de nascimento, o ex-aluno dos jesuítas fizeram um pouco de tudo para sobreviver. Montou uma venda, abriu um negócio de exploração de lenha, matou porcos e carneiros para vender em retalho, levou calotes, tentou a garimpagem, fez vida boêmia para fugir aos sucessivos fracassos comerciais e a tantas mortes brutais, a tantos fascínoras a serviço da cobiça e da traição,
a tantas explorações do trabalho humano que ele havia presenciado. O motivo principal daquela caudalosa missiva, porém, fora explicitado num tópico ao qual Marques Rebelo viria a se referir como de desencantada informação e balbuciante incumbência. Esta é a história. Aquele jovem chamado Herberto havia enviado um romance para um concurso literário de ampla repercussão no Rio de Janeiro. Ao saber que malograra em seu intento, ele entrou em desespero e queimou, sob um frondoso jasmineiro, a cópia da sua primeira obra. Mas, ao se acalmar, decidira escrever a Rebelo, apelando para os seus préstimos. Se poderia reaver o manuscrito, se poderia lê-lo, se poderia tentar achar nele algum valor. Sim, podia, respondeu o escritor famoso ao estreante, que lhe pedia socorro, queria contar com a mão benfazeja do destino em outra situação. Era do regulamento do concurso que os originais não seriam devolvidos, mas destruídos. Os de cascalho, porém, não foram. E isso graças ao interesse do secretário do concurso pelo glossário acoplado nele. Afinal, se tratava de Aurélio Buarque de Holanda, um catador de regionalismos para o enriquecimento do seu dicionário. Por isso, o mestre Aurélio resolvera ficar com o calhamaço de 800 páginas do malogrado concorrente Herberto Salles. Procura vai, conversa vem. O romance do autor municipal, recusado no concurso federal, mas salvo da incineração graças a um milagre de Santo Aurélio, acabou nas mãos de um anjo da guarda chamado Edi Dias da Cruz, que entrou para a história da literatura nacional com Marques Rebelo. Pesava como um chumbo, ele viria a exclamar, concluindo que o copioso missivista era também um torrencial romancista que descrevia a vida garimpeira com uma dramaticidade impressionante. Repetia-se, aspas para Marques Rebelo, repetia-se o entusiasmo que me tomara como julgador, poucos anos atrás, em outro concurso de inéditos, quando Sagarana fora relegado. E as duas obras guardavam pelo menos uma paridade, a extensão. Valentia que parecia desaparecer das letras nacionais. E tal como reconhecera no livro de Guimarães Rosa, o baianinho tinha a extraordinária força que só possuem aqueles que ligados estão medularmente ao solo nativo e às desgraças sociais que nele campeiam e o amesquinham. Marques Rebelo não só escreveu a Herberto, louvando as qualidades do seu romance, como se prontificou a fazer retoques nele, o que lhe foi consentido, com uma humildade rara entre os que escrevem, assinala Marques Rebelo. E isso elevou a sua simpatia pelo principiante, que de tão longe lhe pedira socorro. Feitas as podas, com uma tesoura impiedosa, Rebelo partiu em busca de editor para o escritor estreante, certo de que tal tarefa equivaleria a procurar agulha em palheiro. Como os ventos já passavam a soprar a favor de Herberto, Marques Rebelo não demoraria em encontrar agulha e linha nas edições O Cruzeiro, sob a direção de Fred Chateaubriand, que, além de se dispor a publicar o livro, veio a facilitar a presença do romancista para acompanhar pessoalmente as provas e ser introduzido ao Arraial Federal das Letras. E foi assim que Herberto aportou no Rio de Janeiro, onde, por mais de 3 meses, encontrou guarida na casa daquele que se tornaria, a um só tempo, o seu pai espiritual, irmão de criação, agente, conselheiro, vendo nele um homem modesto, tímido, esquivo, cheio de curiosidade provinciana, assombramento ante as mesquinharias da vida literária e delicadeza de sentimentos, amigo admirável em dedicação e complacência, sujeito na intimidade a divertidos acessos de cólera.
Já o seu perfil artístico era-lhe merecedor de uma pincelada cintilante. Aspas. Uma pena de quilate jamais superado pelas mais preciosas gemas do seu rincão natal, cujo acolhimento na Academia Brasileira de Letras completava o tripé do romance baiano, Jorge Amado, Adonias Filho e ele mesmo, Herberto Salles, capítulo gigante da nossa história literária. Filho de Heráclito Souza Salles e Aurora de Azevedo Salles, Herberto nasceu em plena Primeira Guerra Mundial. Já soltava os seus vagidos quando o país que deu um Gogol, com quem viria a ser comparado, um Dostoiévski, um Tolstói, um Gorky, foi sacudido pelos 10 dias que abalaram o mundo. Como não tinha idade para saber desses conflitos, ignorou seus efeitos, ao contrário do que iria acontecer com outro, anos à frente, durante a longa espera aqui no Rio de Janeiro, da publicação do seu romance de estreia, que acabou não saindo no tempo previsto. O descumprimento do prazo combinado pela editora deveu-se às dificuldades decorrentes da Segunda Grande Guerra, o que levaria Herberto a enfiar a caneta no bolso e voltar para Andaraí. Não se tratava de uma batalha perdida, mas de uma vitória adiada. Já casado com Dona Maria Juraci Xavier Chamusca Salles, ele regressava ao seio familiar para ganhar o seu primeiro filho, que estava para nascer. Do outro, de papel e tinta, que veio à luz em 1944, iria ter notícia por meio de um anúncio radiofônico. Sem vontade de estar novamente no centro das atenções federais, aguardou em Andaraí a remessa pela editora da sua cota de autor, que, dada a precariedade dos transportes da época, demorou a chegar às suas mãos. Por esse tempo, ele passara a levar a vida entre um cartório, o balcão da farmácia do pai e um mergulho em 1001 leituras fundamentais, não deixando de repensar a sua hierarquia de valores e de meter-se a reformular o próprio romance já publicado e já passado em julgado, tanto pela mais respeitável crítica vigente, quanto pelo melhor público, de acordo com o testemunho de seu incansável padrinho, o Marcos Rebelo de sempre, um senhor do seu ofício. Que, à distância, passara a ficar atento ao momento propício para o retorno definitivo de Herberto ao Rio, assunto que o amedrontava a ele, Herberto, levando-o a consumir-se numa árdua luta íntima até se decidir a dar o passo decisivo. Quando o fez, acabou por parar em Feira de Santana, a cidade entroncamento da Bahia, onde nasceu outro de muito boa memória nesta casa, o professor Eduardo Portela, aqui evocado pela saudade ainda recente. Em Feira, que fica a 100 quilômetros de Salvador, Herberto empacou, achando que o melhor a fazer era voltar dali mesmo para a sua Andaraí, e de lá não sair mais. Tal decisão não iria deixar o seu mentor carioca de braço cruzado. Mais que depressa, Marcos Rebelo passou um imperativo telegrama para Dona Aurora de Azevedo Salles, rogando-lhe que obrigasse o seu filho a seguir a viagem para o Rio. Ela não titubeou. Marchou para a Feira de Santana, resoluta em sua missão de desempacá-lo. E assim Marcos Rebelo voltaria a receber, de braços abertos, portas e janelas abertas, o já bem lançado autor de Cascalho, acolhendo-o outra vez em seu apartamento na praia de Botafogo. A mudança para o Rio em 1948 levou Herberto a se tornar jornalista profissional ao regressar nos Diários Associados de Assis Chateaubriand, passando a trabalhar na famosa revista O Cruzeiro, da qual foi assistente de redação. Assentando praça de vez no jornalismo, dirigia outras unidades do grupo associado, como a revista Cigarra e a editora de livros. Em 1974, transferiu-se para Brasília, na condição de diretor do Instituto Nacional do Livro,
cargo que exerceu por 10 anos. Nesse período, alternou a publicação de obras de valor um tanto esquecidas com outras de novos valores ainda não suficientemente revelados. E conveniou o INL com mais de 2.000 bibliotecas públicas. Em 1985, foi assessor da Presidenta da República na gestão de José Sarney, também membro desta casa. Nomeado adido cultural à Embaixada do Brasil em Paris, em 1986, ele permaneceu por 4 anos. Ao regressar ao Brasil, em 1990, se autoexilou em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos Fluminenses, vindo a ser chamado, em artigo de Josué Montello, o solitário de São Pedro da Aldeia. Herberto Salles faleceu no dia 13 de agosto de 1999, com 82 anos, deixando esposa, a já lembrada senhora Juraci, 3 filhos, Heloísa, Heitor e Herberto, amigos que o admiravam e que lhe queriam muito bem, a exemplo do historiador, poeta e hoje nosso confrade, Alberto da Costa e Silva, que com ele conviveu desde 1950 e dele se sentia um irmão mais novo. Aspas. Um homem em busca de si mesmo, indisfarçável e puro, encontrando-se numa produção artística feita de severidade, humor, sátira, denúncia e testemunho, com a solidez a garantir indefinida perdurabilidade. Quem disse isso foi o presidente aos tragédias de Ataíde, ali, né, sobre a BR. Né. Ele presidia a BL quando Herberto Nella chegou. A memória que esta casa guarda do autor de Cascalho, além dos marimbus, dados biográficos do finado Marcelino, Einstein, o Minigênio e tantos outros títulos admiráveis, mescla grandeza e simplicidade. Os que partilharam do seu tempo aqui o descrevem como homem de muitas afeições que exerceu o seu ofício com a dignidade dos bravos. Assim falou um de nossos ex-presidentes, Arnaldo Nisquier. Outro, Tarcísio Padilha, chamou-lhe de um artesão da literatura, que, jovem pobre, mas rico de talento, veio do longínquo sertão baiano, caminhando pelas estradas poeirentas do Nordeste, partindo para a produção de densa obra literária, na qual se inclui a história natural de Jesus de Nazaré, cujo valor foi reconhecido pelo Vaticano. Já o saudoso acadêmico Antônio Olinto destacava Na Relva da Tua Lembrança, como um romance de estilo poeticamente castigante e violento, mas também de extrema ternura, que abalava um aspecto de uma sociedade que perdeu o respeito de si mesma, o do modo como são tratados homens e mulheres que chegam à velhice. Enfim, aqui ele deixou saudades pela sua capacidade de escrever bem, pela imaginação criadora, grandeza de alma, generosidade e pelo companheirismo, conforme os depoimentos de Evaristo Moraes Filho, João de Cantimburgo, Marcos Almir Madeira e Sábato Magaldi, que os anais da nossa BL guardam. Agora lembremos mais especificamente de onde ele veio, que visão se tem hoje do seu legado à nossa literatura, cuja construção está alicerçada em sólido cascalho, que mestre Aurélio, a bem dizer o santo padroeiro de Herberto, define em seu dicionário como lascas de pedra, pedra britada, escórias de ferro, e de como o seu centenário de nascimento é lembrado em Andaraí, Rio dos Morcegos, em Tupi, e que veio a ser um dos títulos de Herberto, cidade com apenas 14.000 habitantes, conforme o censo de 2010, e que fica a 421 quilômetros de distância de Salvador. Surgida com a descoberta e a exploração do diamante, em meados do século XIX, a Chapada Diamantina começou em Mucugê e foi se expandindo com a criação de novos povoados, como Barra da Estiva, Rio de Contas, Igatu, Andaraí, Lençóis, Ceabra, até Morro do Chapéu. Andaraí, porém, nunca alcançou esplendor de Lençóis, onde nasceram o acadêmico Afrânio Peixoto, já citado, e o cineasta, meu querido amigo Orlando Senna, e é muito menos divulgada e visitada que Mucugê,
e Rio das Contas. Mas o que vem a ser mesmo a Chapada Diamantina? Garimpando numa antiga edição da Enciclopédia Larousse, encontrei a seguinte resposta: um relevo tubular com amplas superfícies aplanadas e limitadas por nítidas rupturas de declive, formando às vezes escarpas abruptas, no trecho mais setentrional da Serra do Espinhaço, que se prolonga do centro de Minas Gerais até o norte da Bahia e separa os afluentes do São Francisco dos rios que correm para o Atlântico. Se Chapada é uma alusão à sua formação geológica, Diamantina o é em relação à abundância da pedra preciosa ali encontrada e que iria atrair homens e mulheres, velhos e crianças de todo lugar até o seu ciclo entrar em decadência por volta de 1870. No início do século XX, com o esgotamento do diamante dos aluviões ribeirinhos, inicia-se a Era dos Coronéis, quando as famílias dominantes disputam o poder pelo território. Entre 1980 e 1986, experimentou-se a extração mecanizada, o que reaqueceu a economia regional, mas acabou sendo proibida com a criação do Parque Nacional da Chapada Diamantina. Era o início de outro ciclo, o do ecoturismo. Já o ciclo temático da mineração diamantífera foi inaugurado nas nossas letras muito antes pelo já mencionado Romance Cascário, que causou um grande impacto pelo mergulho na vida dos garimpos, pelo seu valor literário, pela sua importante contribuição ao estudo do vocabulário e da sintaxe de toda uma região brasileira, pela viva penetração e aguda comunhão do autor com o meio descrito. Por todas essas virtudes, Cascalho se colocou ao lado das grandes obras do ciclo nordestino, iniciado com José Américo de Almeida e continuado com Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Graciliano Ramos e José Lins do Rego. Parênteses para outra garimpagem, desta vez no discurso de posse de Carlos Heitor Comini nesta academia. O discurso foi aqui, eu estava ali e ouvi, na noite de 31 de maio de 2000. Aspas para o Coni. A releitura do primeiro livro de Herberto Salles dá a sensação de um anúncio de Guimarães Rosa com seu universo vocabular e sua técnica inovadora. Pelo que andei assuntando, Herberto Salles é menos lido hoje do que já foi em seu tempo, e do que deveria ser. Na Bahia, porém, tem sido motivo de estudos universitários. Um bom exemplo disso é o alentado livro Floração de Imaginários, o romance baiano no século XX, do professor Jorge de Souza Araújo, da Universidade Estadual de Feira de Santana, olha ela aí de novo, no qual toda a sua obra é analisada a partir do apuro técnico e da leveza de seus comportamentos narrativos, da construção do discurso e de sua referencialidade de lavor clássico. Enquanto isso, em Andaraí, cuja biblioteca pública leva o seu nome, este é o ano de Herberto, graças à união de forças de inúmeros organismos e instituições estaduais para as comemorações do seu centenário. Essas comemorações aconteceram de abril a setembro, porque setembro é a data oficial do centenário do Herberto, e, coincidentemente, também é o mês de aniversário da própria cidade. Eis a proclamação: rodas de conversa e tertúlias literárias, mostra de filmes. Cascalho foi adaptado para o cinema, num filme de 1 hora e 40 minutos, pelo baiano Tuna Espinheira. Rodas de conversa, mostra de filme, exposição de memórias, caravana de teatro itinerante, concurso literário voltado para os estudantes do ensino médio e fundamental, promovido pela Fundação Pedro Calmon, com o seguinte tema: a paisagem cultural na obra de Herberto Salles. Livro comemorativo. Livro comemorativo com a participação dos estudantes, escritores, amigos e familiares, lançado na Festa Literária da Chapada Diamantina, que envolve 3 cidades da região. Para terminar, uma notícia garimpada ontem num portal chapadense, O Diamantinense. O filho ilustre de Andaraí, Herberto Salles,
continua atraindo leitores. Desta vez foram alunos do município vizinho de Nova Redenção que se deleitaram com o Memorial Herberto Salles, as salas da biblioteca e, claro, a enorme variedade de livros que se encontram nela. No mais, é como dizia outro homenageado nesta mesa, o maranhense Josué Montelo. Cito de memória, mas o sentido era este. É na sua aldeia que o escritor sempre será lembrado. Nesta casa também. Muito bem. Como vimos, Antônio Torres nos trouxe a grata lembrança de Herberto Salles, da originalidade dos seus textos, da representatividade de sua prosa ficcional e, sobretudo, a sua presença no discurso e na memória. E o fez com a leveza do estilo que nos acostumamos a admirar no seu texto, né? O seu texto carregado de baianidade. Obrigadíssimo, Antônio Torres. E, para final, quero dizer que acabamos de cumprir, como é de nosso dever, um dos nossos preceitos norteadores, um dos rumos da Casa de Machado de Assis, ou seja, assegurar no vigor e na força da palavra a imortalidade dos que a integraram e a integram. Agradeço a Ana Maria Machado, a coordenadora geral de todos os ciclos, ao coordenador duplamente coordenador e conferencista Alberto Venâncio Filho, a Arnaldo Nisquier, Antônio Torres, e a todos os que nos distinguiram com a sua presença. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Está encerrada a sessão.